e bem a todos. Meu nome é Giovana, sou professora do curso de Psicologia. Estamos aqui com o 5º Congresso Internacional de Tecnologia e Educação do Unisalesiano, nosso famoso CIT. Estamos aqui com a nossa ilustríssima professora Elisete, Professora Elisete, com o seu breve currículo aqui, que é imenso, né? Ela possui licenciatura plena, bacharelado e de formação em psicologia. É a nossa professora e coordenadora do curso de psicologia do Unisalesiano de Lins, possui vasta experiência na graduação e na pós-graduação, é mestre em saúde coletiva pela Universidade da Unisagrado, e também doutoranda do programa de pós-graduação Psicologia do Desenvolvimento em aprendizagem e da aprendizagem da Unesp de Bauru. Possui diversas especializações nas áreas de recursos humanos, psicopedagogia, orientação profissional, psicologia clínica, psicologia organizacional e do trabalho e tecnologias da educação à distância. É um prazer estar com a senhora aqui no dia de hoje, E eu passo a palavra. Obrigada. Obrigada, Giovana, pela apresentação tão calorosa, tão simpática, Muito agradecida. Com certeza foi motivadora aí para a minha fala, Eu trouxe hoje um tema que para mim se torna muito importante na atualidade. Eu venho fazendo alguns estudos, algumas reflexões com relação a isso, e é a atuação da psicologia, mas com ênfase na abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers, com relação à tecnologia digital tão amplamente utilizada e também o uso maciço das redes sociais nos relacionamentos na atualidade. Eu vou compartilhar com vocês a tela da apresentação e vamos às nossas reflexões. A intenção aqui não é trazer uma resposta, e sim questionamentos, Pensarmos juntos sobre a atual situação vivenciada, mas também apontar para as necessidades de manter os princípios éticos, e os princípios da própria abordagem centrada na pessoa. Então, ela vem assumindo um lugar muito grande, dentro da nossa sociedade. E ela está presente em todos os segmentos sociais. Não é possível mais nos pensarmos ou nos colocarmos no mundo distante ou de uma forma isolada ou imune aos efeitos, aos impactos tecnológicos e também das redes sociais. Quando nós pensamos em sociedade atual ou sociedade contemporânea, a gente percebe essa inundação, essa avalanche, vamos dizer assim, dos recursos tecnológicos. E também do impacto que isso vai trazer para e nas relações sociais que estabelecemos. Do mesmo modo aqui, pensando agora como psicólogos, isso é a nossa relação com os clientes, como que o cliente se posiciona diante dessas situações e como que isso o impacta, como isso impacta a formação dele pessoal, como ele sente, como ele administra e como ele interpreta esse cenário. Isso é que nos é de mais caro, ou seja, de valor, para que nós possamos aqui tecer as nossas reflexões. Então, atualmente, esse cenário, ele nos impõe desafios, mas também nos impõe oportunidades. Com a ressalva que esses desafios são tanto quanto preocupantes. Se o psicólogo não se adequar a essas novas demandas, se ele não revisitar a sua formação
e se ele não se atualizar para fazer o uso disso de uma forma adequada e que seja proveitosa, visando o desenvolvimento dessa pessoa, desse cliente. Então, a gente observa que não se pode perder de vista os 3 pilares principais da abordagem centrada na pessoa. Eu coloquei aí uma ênfase em 3 questões extremamente importantes nesse processo, para todo psicólogo pensar e nortear as suas ações e o seu trabalho. É a questão da empatia, a questão da congruência, a autenticidade e também a questão da aceitação positiva e incondicional. Diante de todo esse cenário que nós estamos aqui trazendo para reflexão, a gente percebe que os impactos sobre a ética e também sobre a qualidade dessas relações, ou nas relações, são evidentes. E elas decorrem de vínculos digitais. Olha o que nós estamos falando atualmente, vínculos digitais, estabelecidos de forma virtual. Identidades virtuais formadas dentro desse processo, ou por conta desse processo. E a questão da hiperconectividade, que pode, né, se apresentar como uma questão de alerta para todos nós psicólogos, devido às suas consequências. Então, a gente observa que a incursão da tecnologia e das redes sociais nessa contemporaneidade, ela vai ampliar o alcance, né, da nossa comunicação com pessoas e, portanto, com clientes. Mas ela vai também redesenhar a dinâmica do encontro humano nesse contexto. E isso é fundamental para abordar centrada na pessoa, que se remete ao encontro autêntico. Diante dessa nova realidade, o desafio ele é claramente ético e também é relacional. Ele vai emergir exigindo do psicólogo uma prática que não seja apenas de preservar, mas de intensificar a empatia, a autenticidade e a aceitação positiva e incondicional. Então, não adianta mais pensar só em preservar, mas sim na intensificação dessas prioridades, dessas bases, desses pilares da ACP. Isso é fundamental para a construção de um espaço terapêutico realmente genuíno, como a ACP deseja e busca atingir. A ACP, eu fiz esse quadrinho mais para a gente poder discutir, visualizar um pouco melhor, porque nós temos a ACP de um lado, que vai valorizar esse encontro genuíno, que acabei de mencionar. E ainda coloquei que esse encontro genuíno, ele vai preservar o quê? A qualidade dessa escuta. Então, seja um espaço de escuta, de aceitação, o sujeito livre para expressar as suas emoções e também ele vai poder experimentar e simbolizar as experiências vividas. Do outro lado, a gente tem essa sociedade hiperconectada, na qual nós também estamos inseridos, onde nós temos relações mediadas por telas, por algoritmos e também por aplicativos
né? Quem não os utiliza atualmente, perdoe. Nesse contexto, o terapeuta e o cliente, muitas vezes também vão estabelecer um encontro utilizando desses recursos. Ou seja, o terapeuta vai usar aplicativos, vai fazer chamadas de vídeo, pode usar os chats que são disponíveis e tantas outras aí, plataformas disponíveis, digitais, que temos atualmente à disposição e que tendem a ampliar-se. Só que nesse processo você observa o quê? Que há uma modificação importantíssima no modo de estar com o outro. Então, onde fica aquele encontro presencial, pessoal? E como eu faço para que esse encontro redesenhado nesse novo modelo, nesse formato mais digital, utilizando plataformas digitais, não perca a sua genuidade, a sua essência, né? Como que eu faço para que esse encontro preserve as características colocadas acima de espaço de escuta, aceitação, dando direito a essa pessoa de expressar-se, de viver as suas experiências. Então, fica aí um grande desafio para nós, né, da área de psicologia, que trabalhamos em especial com ACP. Algumas questões, ao elaborar essa fala, me surgiram, que eu gostaria de trocar com vocês essas ideias e reflexões. É acerca de como manter a autenticidade da presença no ambiente virtual, né? Como que nós devemos atuar nesse sentido? Sem perder o nosso parâmetro ético, né, e os pressupostos fundamentais da abordagem que estamos utilizando. Quais os limites da empatia quando as interações são fragmentadas e mediadas por tecnologia? Onde, às vezes, comportamentos muito rápidos podem deletar uma pessoa, né, das suas relações. Um simples clique e aquela pessoa que o estava questionando, ou estava sendo contrário aos seus pensamentos, ou colocando em xeque as suas ideias ou os seus princípios. Em um clique, você afasta esse incômodo, né, provocado em seu mal-estar, né, deixando fora da sua zona de conforto. É fácil, né, a gente, em um clique, deixar de lado uma situação que está sendo desprazerosa. Mas nós também sabemos que numa relação presencial isso fica mais difícil. Porque numa relação presencial, as falas têm começo, meio e fim. Você não consegue, num clique, desaparecer. Então, essas questões estão presentes na vida contemporânea e elas vão interferir, né, impactar na atuação do psicólogo dentro do processo clínico, na abordagem CP. Outra questão é como garantir o sigilo, a compreensão dentro do processo terapêutico. Quando eu falo em compreensão, lógico, a compreensão empática voltada para a CP e a aceitação positiva e incondicional. Então, como a gente faz para utilizar essas tecnologias e manter o sigilo? A pessoa sentir que, e ela ter a interpretação de que a sua fala,
aquilo que ela traz está sendo mantido sob sigilo. Ela se sentir livre para expor, expressar-se, reviver situações, experiências com segurança ética. Como o psicólogo também pode lidar com a questão da influência das identidades virtuais, preocupantes na atualidade. Porque muitas vezes não correspondem ao eu real do indivíduo, ao eu real. Então, esses filtros sociais utilizados, notícias falsas, que podem também ser interpretadas como verdadeiras pelas pessoas que as consomem, são questões também que devemos questionar. Se a ética rogeriana, de um lado, exige respeito absoluto ao sujeito, a cultura digital, de outro, vai favorecer a padronização da experiência humana e, além disso, a exposição de intimidades. O que é um grande risco para a pessoa humana. Por isso, é preciso o quê? É mais que preciso, é fundamental que tenhamos uma condução ética e uma atitude direcionada, preservando a garantia da proteção da subjetividade das pessoas dentro desses cenários inovadores utilizados, sem perder o foco, logicamente, do cuidado humanista. Isso não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que deve ser feita com o cuidado necessário, falo com a cautela necessária, para preservar realmente o processo ético e o direito de expressar-se da pessoa com segurança. Observe que Carl Rogers, ele defende a congruência, a autenticidade. Então, ser autêntico e transparente é fundamental nas relações. Isso seria como que uma condição para Rogers para que ocorresse o crescimento psicológico do ser humano. Mas a gente observa, e eu coloquei até em letras vermelhas para vocês, como um perigo, um risco, que na era das redes sociais essas identidades ficam fragmentadas. Esses perfis digitais que são desenvolvidos vai tornando muito difícil a aproximação ao eu real. E quando você está distante do eu real, você tem um comportamento, ou a gente observa a incongruência, que é o oposto da congruência. É estar em conformidade, em autenticidade, melhor dizendo, com o eu real. Então, a sociedade digital, esses ambientes virtuais, eles vão sufocando, na verdade, gente, a expressão das emoções autênticas, ou até mesmo a exposição e a vivência de problemas reais. Observe que os 3 pilares da ACP, eles vão ganhando contornos mais complexos na modalidade digital. O corpo e a presencialidade física são deslocados e vão sendo fragmentados nesse processo. Então, a escuta empática, ela precisa contemplar não só a palavra, mas as nuances ocorridas na fala do cliente.
E no meio virtual, isso requer muito mais atenção do terapeuta. Muito mais sensibilidade. Poderíamos chamar até de uma necessária, uma sensibilidade ampliada. Adaptada até, uma adaptação técnica para não despersonalizar o cliente ou o sujeito que lhe fala. Então, a congruência à luz de Rogers, ela assume um papel ainda mais estratégico nesse contexto, pois é por ela, pela congruência, que o terapeuta vai manter um canal de comunicação verdadeiro e íntegro, mesmo diante dos limites impostos pela utilização dos instrumentos tecnológicos. Isso é muito importante. Nós fazermos essa reflexão. O terapeuta precisa de sensibilidade, muita sensibilidade, por isso que eu disse ampliada. Ele precisa revisitar os seus conhecimentos para fazer uma adaptação técnica correta, para não despersonalizar o sujeito. Em nenhum momento estou dizendo que isso é uma tarefa fácil, mas extremamente possível. Observa-se que existem, então, essas identidades virtuais. Né? Vamos segurar essa fala, vamos voltar nela daqui a pouquinho. Antes, eu queria dizer para vocês que o desafio é imenso, né? É muito grande mesmo. Porque as tecnologias vêm de uma forma maciça e elas vêm como um trator, elas vêm atropelando tudo que vem pela frente, certo? No entanto, ela oferece também, a tecnologia, algumas possibilidades, como eu disse no início, né? Facilita, diminui a nossa distância, facilita a comunicação, possibilita uma comunicação com pessoas que estão distantes de nós, então a distância geográfica é diminuída, isso que eu quero dizer, o que favorece que pessoas que não teriam condição de ter acesso à psicoterapia conseguem, muitas vezes por um horário muito apertado no trabalho, entre outras coisas, elas conseguem encaixar na sua vida cotidiana a oportunidade de acesso a psicoterapias. Então, ela tem, sim, algumas questões. O teleatendimento, esses grupos de apoio online, os recursos aí liberados digitalmente, então vão ampliar essa possibilidade de escuta que a gente diz qualificada, né? Mas, no entanto, para que esse encontro seja autêntico, o psicólogo vai precisar de fazer algumas coisinhas aí. Tem um trabalhinho de casa para ser feito, né? Então, essa escuta, ela precisa ser genuinamente presente, mesmo que seja mediada por computador. Praticar essa escuta, reconhecendo as emoções e a vivência. Então, ele tem que treinar muito mais a observação, porque ele não está com a pessoa presencial, ele está com a pessoa online, à distância. Então, algumas questões que você observaria no presencial, fica mais difícil de você observar no virtual. Então, você tem que apurar muito mais a sua percepção, para que você não perca nenhum detalhe dessa fala, certo? E as expressões desse cliente no espaço digital. Nunca, gente, podemos usar a tecnologia, mas não podemos substituir sentimentos, vínculos e experiências reais, trazidas e faladas por esse cliente ao terapeuta. A ACP, ela vai procurar facilitar esse espaço, né, de diálogo, de escuta, promovendo o quê? A saúde mental daquele que você atende.
esse sujeito, ele tem que ser visto como o protagonista da situação, mesmo que esteja no âmbito digital. A história dele, a história lhe pertence. Ninguém conhece mais sobre a história do que quem a viveu, portanto, do nosso cliente. Então, jamais perder a dimensão ética e humana, eu coloquei também, para que vocês percebam a importância disso para a nossa atuação. Essas identidades, antes de eu finalizar, nós vamos voltar àquela palavrinha das identidades virtuais. As expressões de identidades virtuais, muitas vezes, elas são performativas, elas são fragmentadas, tá? E elas desempenham uma performance com o objetivo de algo. Isso vai desafiar a promoção desse encontro genuíno e desse encontro autêntico que nós colocamos já no título dessa nossa fala. Identidades virtuais, aspectos fragmentados e performativos são questões que devem ser olhadas com muito cuidado e com ética, para que consigamos estabelecer o que de fato a ACP se propõe, que é o encontro autêntico no setting terapêutico. Muitas vezes, essas identidades virtuais, elas vão reforçar relacionamentos, ou melhor, mecanismos sociais, melhor dizendo. Elas vão reforçar mecanismos sociais de alienação e de superficialidade, que vai dificultar a vivência da experiência do self no contexto terapêutico. E aqui, a ACP oferece um contraponto, a gente diz, ético-simbólico, importante, na defesa do quê? Da singularidade e também na autoaceitação genuína. Porque esse é apontado como caminho, tanto para a saúde mental, como para o crescimento pessoal desse indivíduo. A tecnologia, então, gente, ela é uma ferramenta importante. Potencializa o acesso, promove o acesso a esse cuidado, vai romper as barreiras geográficas e sociais que falamos, mas ela também pode ser vista como um substituto do vínculo humano. E isso é um risco muito grande. Isso é um perigo, né? Representa um alerta, né? Um alerta. O psicólogo que trabalha com abordagem centrada na pessoa, ele vai buscar facilitar esse diálogo, construir abertamente o sentido da experiência para aquele sujeito. Vai acompanhar o sujeito nesse processo. Isso que eu quero dizer. Dentro de um encontro autêntico. Agindo com ética, flexibilidade e, principalmente, respeito à singularidade desse sujeito, ou às singularidades desse sujeito. Nós vivemos atualmente, e aí já partindo agora para as nossas considerações finais, na verdade, nós estamos diante de uma necessidade de atualização constante de nossa prática e de reflexões profundas e críticas, né, sobre como atuar com a ACP diante das novas tecnologias e da avalanche das redes sociais.
Para que esse encontro, autêntico, ele seja realmente o centro da prática psicológica. Encontro terapêutico no centro da prática psicológica, terapeuta e cliente. Mas sem negar que esse encontro está imerso, mergulhado, habitando numa área repleta de desafios, tanto críticos como de possibilidades, dentro dessa sociedade digital. Então, a psicologia, ela está sendo desafiada, somente, né, no sentido da hiperconectividade. Nós estamos sendo desafiados e precisamos repensar constantemente, através de grupos de apoio, né, cursos da atualização, discussões, né, leitura de artigos atuais, como nos direcionar nesse território. Porque precisamos trabalhar com a questão da construção de subjetividades virtuais, que também coloquei em vermelho como alerta, que não há como negar, existem, e precisamos dar conta desse grande desafio. Mais do que nunca, precisamos garantir que o atendimento seja ético, né? Que a gente respeite os nossos clientes, tenhamos respeito também com os preceitos das abordagens por nós utilizados. Precisamos valorizar a qualidade desse encontro entre terapeuta e paciente, um encontro humano, nos diversos ambientes, mesmo que se atenda fisicamente, no presencial, ou de forma virtual. O cuidado deve ser redobrado. E o psicólogo, nesse processo, tem o papel de fomentar esses espaços de escuta, de aceitação e da expressividade, da autenticidade desse sujeito que lhes fala. Utilizando ou não tecnologias, mas sabendo que mesmo no encontro presencial, o indivíduo fora dele também estabelece esse tipo de relações. Ele também é impactado. É que aqui nós focamos no virtual, né? Mas nós, na nossa vida cotidiana, somos a todo momento provocados, estimulados, envolvidos com a questão do uso das novas tecnologias. Gostaríamos de dizer que é preciso buscar centralizar nossos esforços para a qualidade do encontro humano, dentro do setting terapêutico, ou seja, no processo terapêutico, mesmo que estejamos em condições digitais. Temos que aproveitar as benesses, que é a diminuição desse distanciamento geográfico e social que falamos, mas utilizar com cautela esses recursos para não prejudicar a qualidade do encontro terapêutico. Ou seja, preservando a sua autenticidade. Então, empatia, congruência e aceitação positiva e incondicional do sujeito. Deixo aqui esse recado, deixo para vocês essas reflexões, né, compartilhadas comigo, e o desejo de que continuemos nosso trajeto como categoria forte, como categoria importante para a promoção da saúde mental e de relações
genuínas e que promovam o crescimento psicológico das pessoas. Aqui, meu muito obrigado pelo convite, professora Giovana, meu muito obrigado aos organizadores do evento e também meu muito obrigado às pessoas que me assistiram aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigada, professora Elisete. Obrigada por esse encontro autêntico. Né? Palestra maravilhosa, né? Um tema importantíssimo. Tendo em mente, né, que a presença física ela não é substituída, né? E que quando a gente transpõe isso para o virtual, né, uma alternativa, né? Que não pode ser substituído, né? O contato humano, a presença humana e real, né? Que a gente, né, na medida do possível, ainda que não estejamos, né, presentes, se manter presente dentro desse contato autêntico, como a senhora mesmo disse, né? Às vezes, a distância geográfica, eu tenho pacientes de outros estados e o exercício desse encontro autêntico é uma regra, né, para nós dentro da clínica, né? Então eu empresto, né, da ACP, né? E eu acho que isso vale para todas as abordagens, né, professora, dentro dos atendimentos clínicos e os relacionamentos que a gente estabelece dentro da virtualidade, não é mesmo? Eu agradeço a presença, o tema maravilhoso, né, que fomos agraciados, né? E agradeço a presença aqui da senhora e todas as contribuições maravilhosas. Muito obrigada. Até a próxima. Até, obrigada a todos pela presença e aproveitem, né, a produção da professora e coordenadora Elisete.